Bom, pessoal, estamos aqui começando mais um TeologiCast, podcast do Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini. E, bom, como nós estamos fazendo nos últimos episódios aí, estamos conversando com ex-alunos ou alunos do seminário, né? E também com os professores, pastores que dão aula lá, para que você conheça um pouquinho mais da vida de cada um, da caminhada, e também tenha aí noção de como o seminário influencia nas nossas vidas, né? A gente que passou por lá pelo seminário, como que a gente tem aplicado isso, né? Nós temos alunos nas mais diversas igrejas e áreas aí no reino, missões, pastorado, etc. E hoje eu vou conversar com o Gilberto, meu ex-colega de turma aqui. Fala aí, Giba, beleza? Tudo jóia? Tudo certo. Cara, 7 anos já que a gente começou o seminário. Verdade. O tempo passa muito rápido, né? Nem parece. Se você quiser se apresentar para o pessoal aí, falar um pouquinho sobre você. Ok. Como o Ítalo já disse, meu nome é Gilberto. Sou um cara casado, muito bem casado. Minha esposa se chama Fátima. Temos aí um ministério de uma só carne que fez muita diferença na vida de muitos casais. A gente vai falar um pouco sobre essa caminhada ministerial que o Senhor literalmente nos escolheu para a gente ser canal de bênção na vida de muita gente. Hoje ela não está aqui comigo porque foi visitar uma prima dela. Mandou um abraço especial para o Ítalo, que a gente já é membro atuante, faz parte da nossa família e para a gente é um privilégio poder estar aqui compartilhando um pouco. Atualmente sou membro na Igreja Batista Ágape, na Vila Guilherme. Pertenci durante muitos anos a uma igreja chamada Igreja Batista Getsemane, posteriormente Comunidade Batista Getsemane, que foi uma igreja que começou na casa do meu pai, onde a gente teve uma certa contribuição, mas a gente vai narrar um pouquinho sobre isso. E recentemente, a completar agora 2 anos no mês de setembro, dia 1º de setembro, fomos recebidos como membros na Igreja Batista Ágape, onde a gente tem tido o privilégio de caminhar ali, ser abençoado por aquela igreja, ser bênção na vida de outros irmãos. Estamos separados pelo ministério naquela igreja. É um pouco sobre o que a gente vai falar, sobre a nossa caminhada no Seminário Batista Nacional Enéas Tonini, que foi a casa que a gente escolheu para se preparar de forma mais efetiva, e foi muito especial caminhar nessa casa. E vamos conversar um pouco. Poxa, legal. E você estava falando que essa igreja que você pertenceu, né, a Batista Getsemane, era uma igreja que começou, então, basicamente você viu nascer, assim, começou na sua casa. Exatamente. E era da Convenção Batista Brasileira, né? Exatamente. E como que foi que você descobriu o seminário da Convenção Batista Nacional, né? Estando na Convenção Batista Brasileira, como que foi essa chegada ao seminário aí? É uma longa história. Há uns bons anos atrás, eu estava lá pela região da Vila Mariana, e foi como eu fiquei sabendo do então Seminário Batista do Povo, que ficava em anexo à Igreja Batista do Povo, mas na época não estava preocupado. Fiquei sabendo, mas não tivemos contato com aquela igreja. Quando o Senhor nos separou, nos desafiou para irmos para o ministério, foi quando eu fui procurar lá na Vila Mariana. Aí me disseram que o seminário de lá tinha mudado para Barra Funda. Foi quando eu fui. A primeira pessoa que nos recebeu foi o... Agora me fugiu o nome dele. Samuel? Não. O Getúlio. Getúlio. Pastor Getúlio, que nos recebeu, fez uma ótima propaganda. Inicialmente tínhamos pensado em ir para a Faculdade Teológica em Perdizes, mas por outros motivos que eu prefiro não comentar aqui, optamos para o Seminário Batista Nacional Enéas Tonini, e hoje eu reconheço que foi Deus realmente nos direcionando para que a gente pudesse fazer a nossa preparação para o ministério naquela casa que fez muita diferença na minha vida. Poxa, legal. E hoje você está atuando numa igreja batista nacional, né? Você fez essa passagem da Convenção Batista Brasileira para a Batista Nacional. Exato. E você está em processo de ordenação. Pessoal, eu e o Gilberto, a gente conversa muito, né? A gente é muito amigo. Então, algumas coisas eu já sei aqui, né?
já até mais avançado, vou perguntar para quem está aí também descobrir. Ok. Mas você está passando pelo processo de ingresso na Convenção Batista Nacional para ordenação pastoral, né? Sim. E como que tem sido isso, esse processo para você? Quais são suas expectativas aí em começar no ministério? Você já tem alguma área que você vai trabalhar com casais, né? Tem essa área que você vai trabalhar ou você vai ser um pastor auxiliar? Como que é? Conta pra gente mais pormenores aí. Como é que eu posso explicar um pouquinho melhor? A área de casais e famílias na Ágape tem pessoas muito qualificadas que têm cuidado desse ministério, particularmente são amigos e irmãos muito queridos. A gente particularmente está cuidando mais da área de evangelismo na igreja local. Poxa, legal. A gente tem realmente recebido um trabalhar muito especial de Deus para nós, desde o momento que a gente chegou ali. Explicando um pouquinho antes, aqui na nossa antiga igreja, a gente tinha um trabalho que foi de forma muito especial e abençoadora na vida de muitos irmãos, dentro de comunidades, aqui na região da Zona Norte, como Jardim Felicidade, Jardim Fontales, e a gente trabalhou de forma muito próxima com muita gente nesse contexto. Hoje temos reconhecido que foi uma preparação do Senhor para esse momento que estamos vivendo. Por quê? A Ágape fica na Vila Guilherme, muito próximo a uma comunidade que nasceu ali. Na verdade, são duas, tanto a Salos quanto a Coruja, que fica ali no miolo da Vila Guilherme. E o Senhor nos desafiou, a gente foi para lá e a gente tem trabalhado muito próximo com essas pessoas. E a igreja tem correspondido bastante, porque a Ágape é uma igreja que tem um perfil muito interessante, irmãos que têm um certo poder aquisitivo, tudo mais, mas que entraram na visão, direcionado pelo nosso pastor, e a gente está fazendo um trabalho muito legal com esses irmãos, que com certeza vão ver essa gravação. Hoje pela manhã, o nosso pastor... Eu compartilhei para ele aqui, ele falou, Giba, vai lá, Deus abençoe, tenho certeza que vai ser bênção, mandou um abraço para os irmãos. Poxa, legal. Que a Ágape, ela congregou um certo tempo dentro do seminário, ali na Barra Funda, e somos muito gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez por intermédio do seminário, da Convenção Batista Nacional do Estado de São Paulo, e estamos juntos, viu, querido? E ali foi aquele período anterior foi um preparatório para esse momento. E, graças a Deus, a gente começou um trabalho, primeiro em pequenos grupos, mas por causa da pandemia, esse período tão difícil que muitas igrejas estão vivenciando, a gente mudou a questão de 3, 4 grupos pequenos que a gente estava reunindo presencialmente na igreja nas quartas-feiras. Nesse período da pandemia, a gente adotou o culto respeitando um certo distanciamento, e nós temos chamado culto de libertação. Muitas pessoas têm se achegado, irmãos, queridos, e estava até compartilhando com alguns irmãos lá na igreja, só nesse período agora do retorno da segunda onda chamada, tranquilamente a gente já recebeu como visitante umas 100 pessoas. Poxa, que legal. Nos 2 últimos meses, mais especificamente, aproximadamente 60 pessoas. Terça-feira teve a nossa rede de homens na igreja, só na rede de homens tinha 4 homens visitantes pela primeira vez na igreja. Se não for Deus que está direcionando isso, e a gente tem desfrutado desse cuidado, que o Senhor tem realmente manifestado a graça, o poder dele, seja na nossa vida, seja através dela na vida de outras pessoas, mas tudo com um propósito, queridos, compartilhar a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, porque cremos. Toda e qualquer libertação passa pelas Sagradas Escrituras, porque foi o Senhor Jesus que disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Num outro contexto, o Senhor também vai dizer:
Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se é a palavra de Deus que nos liberta e nos santifica, tem que passar tudo por ela, por isso que, formado pelo seminário Ernesto Tonini, a gente aprendeu uma coisa: esta não contém a palavra de Deus, ela é a inerrante palavra de Deus que tem feito tanta diferença na nossa vida. Amém? Poxa, legal. E você até ia perguntar isso, você trabalha tem um trabalho assim de longa data com pequenos grupos, né? Sim. Para você, assim, nesse âmbito da pandemia, que agora está até passando um pouco, a gente precisou meio que virtualizar a igreja. Precisou, né, ir para a internet, transmitir culto. Você enxerga que há espaço para trabalhar com pequenos grupos, através de plataformas assim virtuais, tipo Zoom, Google Meet, ou videochamada de WhatsApp? Como que você, que tem uma prática nessa implantação desse tipo de trabalho na igreja, você enxerga isso? É possível? Ou o ideal de um pequeno grupo, se alguém estiver pensando em montar eventualmente, é presencial na casa das pessoas? Como que você acha isso? Olha, precisamos deixar muito claro uma coisa e outra. Eu não abro mão e acredito que o papel da igreja se dá através da comunhão entre irmãos. Se você for pegar o texto de Atos 2, você vai ver que havia uma profunda comunhão. As pessoas estavam reunidas de casa em casa, partiam o pão, oravam juntos. Tinham tudo isso de uma forma assim tremenda, muito especial. E eu tenho convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Por que Deus permitiu que a pandemia ocorresse? Que não seja para mexer com as nossas estruturas como igreja, para nos mostrar que o templo, que muitos, de certa forma, até idolatram essa real necessidade em torno do templo, é difícil a gente compreender que muitas vezes Deus não quer simplesmente que as pessoas venham para uma reunião, somente um culto, uma escola bíblica dominical, embora eu considero isso tudo importante, mas não é só isso. O Senhor espera que a gente tome a mão no arado e realmente trabalhe. Semana passada, quando estava conversando com o pastor Omar, eu me lembro de uma igreja que eu visitei, que quando você ia sair da igreja, nos umbrais lá de saída, tinha uma frase escrita nos batentes ou no umbral daquela igreja. O seu campo missionário começa aqui. E foi exatamente diante dessa convicção que o nosso papel como igreja não é necessariamente apenas no templo. Você vem, é ministrado, Deus vai trabalhando na sua vida, mudando a sua trajetória, a sua história, para que você saia daqui e também faça toda a diferença no mundo lá fora, porque, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, um tempo muito difícil, queridos. O ano passado foi marcado por uma triste estatística de que houve mais suicídios no mundo do que homicídios. Pessoas estão tirando assim de forma massiva a sua própria vida. Por quê? Porque não tem a verdadeira esperança que somente Jesus Cristo pode oferecer. E esse papel de levar Jesus Cristo às pessoas é minha, é sua, meu querido, que está ouvindo aqui, é nossa como igreja. Se a gente como igreja não realmente se conscientizar desse papel, independente, com pandemia, sem pandemia, as pessoas precisam de Jesus. Nesse tempo, muito mais. Eu, às vezes, fico pensando, Senhor, será dessas pessoas que partiram, quantas partiram com o Senhor? Conheceram o Senhor, tiveram uma experiência, nem que fosse lá no último dia da existência dela. A gente não sabe, querido. Por isso que o nosso papel como igreja é pregar o Evangelho, aquilo que Jesus deixou lá em Mateus 28. A grande comissão, portanto, ide, fazei discípulos das nações. E esse fazer discípulo tem muito mais a ver com caminhar próximo. E aí eu volto à questão do pequeno grupo. Você caminhar
próximo com pessoas, fica muito melhor para você acompanhar, ensinar. Muito mais do que doutrinar, discipular. Porque doutrinar é baseado numa base de escopos. Não sou contra o princípio doutrinário das igrejas, mas o caminhar, você ser realmente instrumento nas mãos do Senhor para mudar a vida das pessoas, isso não tem tamanho. Seja na área de casais, que eu trabalhei lá atrás, eu e minha esposa, poder caminhar com aquelas pessoas, aquelas semanas ali, particularmente, permito-me fazer uma outra propaganda. Foi no ano de 2003, meu casamento estava ruindo, passando por muitas dificuldades, minha filha pequena, eu virei para o Senhor e disse: Deus, eu creio que o Senhor existe, muda essa realidade. Foi naquele contexto que meu irmão veio, me convidou para uma formatura de um curso chamado Casados para Sempre, e ali a gente foi, vimos que era um negócio muito diferente, legal. Foi por intermédio do ministério do meu primo, pastor Laércio, né, a Igreja Batista, a antiga Igreja Batista em Carandiru, atualmente Nova Comunhão. Ele pastoreou essa igreja por muitos anos. E, graças ao bom Deus, fez toda a diferença, auxiliamos, implantamos na nossa antiga igreja local, a Comunidade Batista Getsemane, fez realmente muita coisa, e naquele período, convivendo com a realidade matrimonial de alguns, começamos a clamar: Deus derramou um avivamento, e Deus fez isso na história da nossa antiga igreja. Esse tema avivamento me acompanha muito, depois a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas muita coisa foi ocorrendo a partir daí. Casados é também como você trabalhar com casais em pequeno grupo. Ali tem um grupo de casais que acompanha normalmente o modelo proposto. Você tem um casal líder, no caso era eu e a minha esposa, juntamente com um casal em treinamento. Dessa forma a gente ajudou algumas igrejas a implantarem. Foi realmente muito abençoador aquele período. E tinha os casais que participavam, graças a Deus, muita gente que estava em processo de separação foram restaurados, gente que já tinham tomado a decisão de se separar, voltar atrás, pessoas que não tinham uma vida conjugal correta, depois de passar pelo curso, não, agora a gente tem que fazer a coisa direitinha, vamos arredondar o nosso casamento. E Deus vai trabalhando assim, queridos. Tudo baseado na palavra de Deus somente. E pequeno grupo é muito melhor para você trabalhar isso. E para nós, lá na Ágape, começou assim. Não obstante, a gente tem as nossas células que estão acontecendo, sim, de forma virtual nessa pandemia, onde, infelizmente, muitas pessoas não poderiam sair de casa. O nosso grupo é bem eclético, casais poucos mais novos, outros casais mais maduros. Tem um casal de irmão muito querido, já de uma certa idade, irmão Nilson, irmã Ivone, já com 80 anos, ele, 80 e pouco, ela já está nessa faixa, 70 alto, 80 baixo, eu não sei direito. E eles participam virtualmente? Muito, virtualmente, interagem, entram. E eu vou dizer uma coisa, tem sido uma oportunidade assim única caminhar com esses irmãos. E para a gente estar aqui hoje, sábado que vem, a gente vai ter uma programação que foi apelidada de... Agora fugiu o termo. Uma acumulação santa. A gente temos procurado respeitar os protocolos de distanciamento, mas pela primeira vez depois dessa pandemia a gente vai ter um culto realmente aberto, de
comunhão com os irmãos. E tenho certeza que vai ser uma festa. Eu prometo mandar algum material para o Ítalo, se ele quiser divulgar, vai ser legal. benção. Até se alguém depois quiser participar, alguma coisa assim, a gente pode entrar em contato com a gente passa o seu contato, pessoal. As portas estão abertas, viu, queridos? Poxa, é muito legal isso, porque às vezes eu vejo gente com medo, assim. Porque a Igreja Batista geralmente, né, agora a coisa tem mudado em alguns lugares, mas no geral as pessoas já pensam assim, é uma igreja de gente mais velha e tal. E tem medo, às vezes, desse processo de virtualização, de levar a igreja para a internet, por conta dos idosos, né? Eles ficarem de fora e tal. Então, quando eu ouço relatos assim como esse, que você falou agora, o cara tem 80 anos e tá acompanhando ali o pequeno grupo, o trabalho pelo celular, às vezes, né? Às vezes um neto ajuda e tal, eu fico contente. Exatamente, porque... ia falar sobre isso. O neto, o filho, que interage com a família, ajuda. E é importante isso, que então, e assim, é uma forma de você também não deixar esse pessoal da terceira idade, que geralmente é o pessoal mais solitário, porque mora sozinho, os filhos casaram e tal, né? E é uma forma, às vezes, de, poxa, não pode estar presente, mas está ali interagindo com o irmão pela internet, etc, né? Então, acho que isso não é o primordial da comunhão, mas ajuda, né, a não perder aquele contato. Porque eu acho que também a igreja, às vezes, precisa tomar cuidado com esse negócio que você estava falando. O seu campo missionário começa aqui. E começa o campo missionário da porta da igreja para fora. E essa comunhão mútua dos irmãos, que precisa, às vezes a gente se fala no domingo, fica até outro domingo sem se falar, o pessoal sem ter nenhum tipo de encontro durante a semana. E a internet, ela proporciona essa ferramenta, né? Você não pode estar presencialmente com a pessoa, mas você conversa, você faz ali uma oração, às vezes, né? Sim. Então é bem importante, bem interessante isso. E é legal porque a gente vai conversando assim, vai vendo esses relatos, né? Eu não imaginava. E você, essa sua passagem da Convenção Batista Brasileira para a Convenção Batista Nacional, houve há muito tempo a questão da separação, tal, por conta da renovação espiritual. Como que você enxerga isso hoje? Você conhece igrejas batistas brasileiras que são um pouco mais renovadas, né? Como para você sofreu algum tipo de dificuldade com algumas pessoas lá dentro por conta do seminário ser um seminário renovado? Ou sempre foi tranquilo isso? Na verdade, Ítalo, essa questão da divisão hoje já é muito claro no meio dos batistas brasileiros, que era uma coisa que não precisava ter acontecido. Sim. E, de certa forma, poder olhar para aqueles irmãos da CBB, tem igrejas muito boas que têm feito toda a diferença. Tem algumas igrejas que, preocupadas tão somente na realidade de igreja local. Não quero ser injusto aqui na minha colocação, mas às vezes preso no tradicionalismo, e eu gosto muito da palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes a respeito disso, que a gente não tem que ficar preso no tradicionalismo. O que é tradicionalismo? É a fé morta dos que já foram. Tradição, que é a história que nos traz até aqui, é a fé viva de homens e mulheres de Deus que fizeram toda a diferença. Na CBB tem homens de Deus assim, alguns deles têm partido nesse período, como na Convenção Batista Nacional, tem homens de Deus assim que a gente respeita muito. Pastor Maurício, saudoso pastor Enéas, o teu pai mesmo, pastor Omar Bianchi, e outros que a gente, na nossa caminhada ali no seminário, a gente criou um vínculo de afeição muito forte, pastor Sérgio Mascarenhas, da Igreja Batista Central de Vila Maria, enfim, muitos outros irmãos que a gente poderia enumerar, mas não quero destacar aqui nomes, mas são homens que têm feito toda a diferença no reino. Na Convenção Batista Brasileira tem desses, eu tenho pastores muito amigos, como é o caso do pastor Eliezer João Quesada, da Igreja Batista da Água Fria, o pastor Guilherme Gimenez, que era da Igreja Batista Betel, agora está lá na PIB de Florianópolis,
Florianópolis, lá em Floripa. Recentemente perdi um amigo muito querido, pastor João de Almeida, que era da Primeira Batista de Vila Nova Galvão. Tem um amigo que é pastor de uma igreja batista aqui na Bortolândia mesmo, aqui próximo. Tem gente de Deus que tem feito toda a diferença. Mas a nossa palavra, nesse entanto, é de desafios, queridos. Que a gente realmente comece a repensar a nossa trajetória como cristãos, como ministros do Evangelho, separados pelo próprio Deus. Deus não quer que a gente se prenda em tradicionalismo. Deus espera que a gente, realmente, respaldado pela ação do Espírito Santo, que nos conscientiza de toda a verdade, nos conduza a gente experimentar de um trabalhar especial dele. Particularmente, eu louvo a Deus porque a minha história é pautada por muito disso. Posso falar um pouquinho aqui sobre minha família? Lógico. Poxa, estamos num tempo de muitos receios, medos, dúvidas, questionamentos. Quero trazer uma palavra de ânimo aqui para que as pessoas compreendam que Deus é poderoso para pegar uma trajetória, às vezes, cheia de feridas e transformar em algo benéfico para a vida da pessoa e para o reino de Deus. A minha história é pautada por isso. Você imagina, um cearense, lá no Ceará, uma baiana no interior da Bahia, passar por momentos muito difíceis na sua trajetória. Meu pai e a minha mãe, eu estou me referindo a eles. Meu pai tinha perdido o irmão dele de uma forma violenta, na mão de um criminoso. Daí ele decidiu vir aqui para o interior de São Paulo, para a região de Tupã. Minha mãe ficou viúva com 2 filhos pequenos, decidiu vir do interior da Bahia encontrar com as irmãs que estavam aqui. Certo? Primariamente, meu pai, no começo da década de 60, ele foi para aquela região de Tupã, começou a trabalhar, conheceu um irmão, um amigo, por intermédio desse amigo, carinhosamente chamado de irmão Teté, irmão Francisco, que levou meu pai ao conhecimento de Jesus, na então Igreja Batista de Tupã, hoje a Primeira Batista de Tupã. Papai entregou a sua vida a Jesus Cristo, e ali ele começou a caminhar dentro do Evangelho, auxiliando até na implantação de uma congregação que veio se tornar a Segunda Igreja Batista de Tupã, e posteriormente ele decidiu incorporar na saudosa, hoje atualmente Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas naquela época era chamada de Força Pública. Ele entrou na Força Pública e veio aqui para a capital, onde conheceu a minha mãe, que viúva naquela época, hoje em dia nem tanto, né, queridos? Mas naquela época, um homem como meu pai, que tinha todas as oportunidades, decidiu se casar com a minha mãe. 2 pessoas improváveis, totalmente diferentes, mas que Deus, pelo seu poder, decidiu uni-los. E um foi bênção do jeito dele, meu pai foi bênção na vida da minha mãe, recebendo como esposa, sendo o pai que meus irmãos precisavam. Dessa união veio nascer esse que vos falo. Posteriormente a isso, meu pai, vindo para São Paulo, foi recebido na, então, Igreja Batista de Carandiru como membros, e ali ele começou a caminhar, não vou dizer que começou, trabalhar com aqueles irmãos. Eu era muito pequeno já nisso, fui educado no Evangelho e pude experimentar de um trabalhar muito especial do Senhor na nossa família, por intermédio do meu pai, que levou meu primo, Laércio, que hoje é pastor, levou minha prima, Sueli, hoje é a esposa de pastor. E assim nasceu uma família sacerdotal, queridos. Da casa do meu pai começou uma igreja, que eu fui membro, como já disse aqui, até há pouco tempo. Foi depois de tantos anos,
como eu costumo dizer, o que eu tenho de mais precioso, sem dúvida nenhuma, eu recebi da parte do meu pai, que foi o amor pelo Evangelho. Poder conhecer a verdade e ser educado nela fez toda a diferença na minha trajetória. E da mesma forma, graças ao bom Deus, hoje eu posso dizer, como Josué diria, eu e a minha casa servimos ao Senhor, tudo por causa do quê? Da semente do Evangelho. Lá atrás. E aí cresci naquela igreja, entreguei minha vida a Jesus Cristo, ali por volta dos meus 10 anos, fui batizado aos 12. Aquela igreja era uma baita de uma igreja, fazia uma baita diferença. Meu primeiro discipulador, hoje pastor Silas Largue Campos, da Igreja Batista Central de Campinas, foi aquela pessoa que eu comecei a caminhar ali com ele, fazia toda a diferença. Aí ele foi para os Estados Unidos. E lá ele se preparou para o ministério. Um adolescente que eu era, perdi a referência, muita coisa gerou muitas dúvidas. A gente acabou, a adolescência, aquela fase que muitos chamam de aborrecência. Mas acabei meio que me distanciando do Evangelho nesse período, porque perdi a referência, a igreja passou por algumas situações, mas graças a Deus, anos mais tarde, a gente volta para o Evangelho. O Senhor, desde lá, já deixa muito claro que queria que eu tivesse uma vida de maior compromisso com Ele. Depois de um período assim, com o pé na jaca do pecado, meu filho, mas não um pecado assim, muito feio não, mas toma uma cervejinha, aprendi a fumar, namorava com um monte de mulher, o tempo de quartel nos possibilita muito dessas coisas erradas, sabe, irmãos? E graças a Deus, ali a gente pôde ter uma trajetória diferente, até que eu decidi voltar para o Senhor e eu disse, Deus, eu não quero mais essa vida não. A semente do Evangelho, semeada lá atrás, estava aqui plantada e fez toda a diferença. E graças a Deus, voltamos, pude experimentar, sempre trabalhei na igreja, na área da música, tocando bateria, na área de louvor, na juventude, na mocidade. Fui líder de homens da minha igreja antiga, auxiliava nos trabalhos denominacionais da Convenção Batista Brasileira, mais especificamente a Associação Batista Norte da capital, a ABANC, onde a gente tem amigos, ainda hoje faço parte de grupos no WhatsApp, que a gente interage, tem amigos muito queridos. E vou falar a verdade, queridos, minha oração tem sido que um genuíno avivamento nesse tempo tome conta das nossas igrejas. Porque o Senhor precisa de igreja que vai fazer a diferença nesta sociedade. E somente assim, queridos, vivenciando nas nossas casas o genuíno evangelho, é que vidas vão olhar assim, opa, tem alguma coisa de diferente nesse povo. Exatamente. E é até interessante porque assim, eu conheço muitas dessas igrejas, apesar de eu ser nascido e criado na Convenção Batista Nacional, várias dessas igrejas que você falou aqui, batistas da Zona Norte, eu já tive o privilégio, né, de estar lá, ou tocando, ou participando de alguma coisa. Então é muito legal, porque de fato essa coisa toda que existiu, ela acabou, né? E se encontra às vezes algum batista, eu já encontrei com um batista brasileiro, que era até mais renovado do que muita gente que eu conheço da Convenção Batista Nacional. E tem, queridos. Vice-versa. E tem. Hoje, dos dois lados, a gente olha, eu vejo igrejas batistas brasileiras que têm um aspecto mais renovado do que uma igreja batista nacional, mas isso não é clássico. A gente crê nos dons espirituais, claro que cremos, é capacitação do Senhor para a obra do ministério. Hoje isso é fato, é bíblico, não dá para abrir mão. A questão dos dons de línguas, enfim, aí é outra esfera que precisa ser sentada e debatida à luz da Bíblia. A gente não pode renegar porque está aqui, queridos.
Eu, particularmente, creio, sim, na capacitação com os dons espirituais. Creio que é uma capacitação sobrenatural do Espírito de Deus para que a gente possa desempenhar o ministério na plena dependência do Espírito. Está lá em Atos 2, verso 4. Mas enchei-vos do Espírito. E eles foram cheios do Espírito. Então. E isso é essencial para nós. E é legal porque, assim, tem até, tô fazendo umas aulas pelo YouTube aqui na igreja, porque tá difícil do pessoal se encontrar pessoalmente e tal, e a gente falou sobre o credo apostólico e agora tá falando sobre o evangelho de João. E é muito interessante porque, assim, esse aspecto da renovação, da atuação do Espírito Santo, eu falava isso, inclusive, nessa aula outro dia, eu acho que o aspecto talvez mais, e aí até ligando com o que você estava falando da gente, de sermos igreja atuante na sociedade e mudarmos ali o nosso contexto através da nossa vida, do nosso estilo de vida, como que quando Jesus ali ele se batiza, o Espírito Santo desce sobre ele, ou no Pentecoste, depois os discípulos, eu acho que o aspecto mais interessante dali, que às vezes fica até renegado, né, fica no segundo plano por conta o pessoal gosta muito do dom de língua, etc. Presta atenção nisso. Mas para mim o aspecto mais interessante é que, assim, nos dois casos, esse batismo no Espírito Santo, ele gera mudança de vida e serviço e trabalho, né? Então Jesus inicia o ministério dele, os discípulos pegam ali naquela passagem indo, façam discípulos, e eles ganham aquela energia para sair, de fato, cumprir o ID, né? E eu acho que o aspecto da atuação do Espírito Santo hoje, que tem que ser chamada, é essa. E a gente, em todos os lugares onde nós estivermos, nós estarmos ali fazendo a diferença, né? Às vezes não é falando, você precisa se converter, vem para a igreja, não sei o quê. Isso às vezes afasta a pessoa, né? Ou então, você precisa ser assim, 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 parar de fazer aquilo. Às vezes é você ser missional, né? Eu acho que talvez essa palavra resuma bem tudo. Sim. Ser missional onde você está. E é muito interessante, porque esses dias eu parei para refletir em cima desse texto, eu falei, poxa, eu acho que é o serviço, é imitar a Cristo, né? Cristo veio servir, o que nós precisamos fazer é servir na igreja, servir, enfim, no nosso trabalho, estar ali aberto e pedir a Deus que dê sabedoria para a gente saber o que falar, quando falar, né? Como tratar as pessoas. E aí eu interligo isso muito mais do que os dons espirituais em si. Ali em Gálatas, a gente vai ver o apóstolo Paulo destacando o fruto do Espírito. Por quê? O fruto do Espírito. É uma obra singular que apenas o Espírito Santo pode fazer em nós. Começa com o quê? Amor. Passa por paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, temperança ou domínio próprio. São capacitações do Espírito que visa exatamente a gente desempenhar o ministério. Há horas que não adianta você ir lá orar em línguas, mas se você tiver a sensibilidade, como foi hoje pela manhã na minha igreja local, tivemos a ceia do Senhor, primeiro domingo do mês, chegar no final do culto, ver uma irmãzinha ali com um semblante triste, a gente perceber isso, trazer uma palavra de conforto, orar com aquela irmã, estava minha esposa ali, outros irmãos como um todo. E no final a gente termina, vê a mulher se esvairando em águas, em lágrimas. O agir do Espírito é assim, faz com que a gente se coloque no lugar da pessoa e ela olha assim para mim, poxa, pastor, alguns já nos chamam assim, não estou aqui defendendo pré-ordenação, não é isso não, tá, queridos? A gente está no processo, mas se a igreja não reconhecer o nosso ministério nela, não vai adiantar nada a gente ser uma boa formação teológica. E realmente ser um instrumento de bênção nas vidas faz toda a diferença. E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo, primeiramente em nós e segundo em nós. Ouvi de um testemunho, não sei se procede, quando o pastor Enéas lá atrás abraçou a renovação espiritual. Teve um culto que ele desce do púlpito e ele vai lá e ele abraça uma criança e começa a chorar. Nunca perguntei sobre isso, me veio agora à memória.
Se não for esse trabalhar do Espírito em nós, realmente nos conscientizando de quem nós somos, apenas instrumentos nas mãos do Senhor, chamados por Ele, separados para a boa obra que Ele tem a realizar nas vidas, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Paulo vai escrever, aquele que iniciou a boa obra, que é o Espírito Santo, vai completar até o dia de Jesus Cristo. É isso que a gente tem que ter como consciência. A gente é apenas vaso, queridos. Vasos moldados pelo oleiro, que é Deus. Segundo, vasos que é para a honra dele, porque o vaso só tem valor por aquilo que ele é preenchido. Se for, por mais que seja um bonito, tá lá um vaso vazio, ele não tem serventia nenhuma. Mas se somos cheios do Espírito e tudo isso vai produzir vidas a partir de nós, é esse o nosso propósito como igreja. Eu posso garantir ter caminhado na companhia de irmãos tão queridos ali a partir do seminário Ernesto Tonini. Olha, queridos, fez toda a diferença, não apenas formou um teólogo com um profundo conhecimento bíblico, mas mais do que isso, nos preparou para essa realidade de um ministério que o Senhor nos chama para que a gente seja instrumento nas mãos dele. E é até legal você fazer menção do seminário, porque me volta na memória aqui, que eu comentei, não sei em qual podcast foi, com quem foi. Eu sei que no último eu falei, eu estava conversando com o pastor Jofre aqui, eu não lembro o que a gente estava falando, que eu falei, tem gente que antes de perguntar qualquer coisa sobre o curso, né, quando a gente está atendendo, vai falar, tem MEC. Aí eu falei, eu falo, explico por que não tem, qual é a visão do seminário, né, a gente explica assim, para a pessoa o porquê, né, mas eu dentro de mim eu já penso assim, esse cara aqui não é o cara do seminário. Porque assim, o seminário, ele dá ferramentas, o nosso seminário em especial. Primeiro assim, quem busca o nosso seminário já é uma pessoa que antes, na igreja, já é atuante. Então o cara de fazer as coisas, ele percebe, eu preciso me preparar melhor, porque eu estou começando a liderar pessoas, estou começando a ajudar meu pastor com estudo, com pregação, com aula, vou liderar um grupo de louvor, vou sair para missões, né? E aí é muito interessante por isso, porque o perfil de aluno que a gente tem e o perfil de curso que o seminário é ministerial, de fato assim, são ferramentas para que você faça cumpra esse ID aí de alguma forma, né? Seja servo, sirva, seja uma cópia de Cristo, de fato, né? Então acho muito interessante, e toda vez que eu gosto de conversar com alunos do seminário, ex-alunos, porque, que nem para você, perguntei de grupo de casais, de ordenação pastoral, de PG, de pequenos grupos, né? Porque são pessoas que elas têm bagagem para trazer. Porque é gente que trabalha na igreja, é gente que lida com gente, né? É gente que está preocupado assim, em avançar com o reino em mais frentes. Então é muito legal isso. É uma coisa que o seminário, eu vejo assim, bem um perfil de curso do seminário, de ensino que a gente tem, caminha para nesse sentido, né? Sim. É muito legal. E sem dúvida, a nossa turma foi um privilégio poder fazer parte dela. Irmãos muito queridos, como foi você, tem o João, teve o nosso irmão que está lá na África, o Estevão, tem feito toda a diferença. Irmãos que estão aí, pastor Renato, da Igreja dos Irmãos Menonitas, fez toda a diferença. Um assembleiano, o Elias, o Tesbita, apelidado pelo João, que com certeza deve ver esse podcast para a gente caminhar com irmãos tão queridos e outros que aqui a gente pode esquecer, mas cada um deles, Fábio Zagato, tem feito um trabalho formidável na frente dos metroviários de Cristo. E mestres ali, muito mais do que meramente professores teológicos, foram verdadeiros pastores para nós alunos. Como o caso, já citei aqui o pastor Sérgio, pastor Jair, que é da IBP, Igreja Batista do Povo, bem como pastor, já falamos, pastor Maurício, e tantos outros que fizeram uma baita diferença na nossa trajetória ali,
que realmente nos preparou para o ministério, queridos. Não nos fez meramente teológicos, fomos realmente pessoas que absorvemos a missão e que, de alguma forma, tem nos capacitado para a gente ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que outras vidas sejam tocadas e alcançadas. E esses queridos, todos eles estão fazendo excelentes trabalhos, assim como eu, o professor João também está separado pela igreja dele, para o ministério pastoral. Em breve teremos aí mais algumas consagrações. Já tivemos outro, que é no caso do Renato, do Elias. Acho que o Guilherme já foi consagrado também. Guilherme Lá no também, Butantã. da nossa turma, passou da primeira Batista Nacional do Butantã. Outros irmãos que a gente poderia citar aqui, que estão todos ativos no reino. E olha que interessante, na nossa turma, foi um baita privilégio. Esses dias eu estava olhando no meu Facebook, lembrando da nossa formatura, foi realmente um período muito marcante. E que fez a diferença e está fazendo, e eu creio que a gente está preparando de alguma forma para que o avivamento venha e que vai alcançar muitas vidas. É isso que eu tenho orado, que eu tenho clamado ao Senhor. E temos certeza que muita coisa boa o Senhor ainda tem reservado para nós. E para você que está vendo esse vídeo, esse podcast, fica aí a nossa palavra de desafio. Vá se preparar. Uma coisa eu tenho certeza, quanto mais a gente se prepara, mais Deus vê, honra e vai nos usar para a glória dele. E você chegou durante sua caminhada lá no seminário, você Uhum. chegou a fazer algumas matérias à distância, se não me engano, né, ou não? Sim. E você sentiu muita diferença, assim, do presencial para a distância? Como que foi essa experiência de fazer um curso híbrido aí? O presencial foi muito bom. E até permita-me fazer uma observação sobre. Eu ouvi de algumas pessoas que o seminário é a parte mais desafiante para aquela pessoa que intenciona o ministério. E para nós foi um período de muitos desafios. Foi exatamente nesse período que eu perdi minha mamãe. Perdi não, desculpa. Eu sei que ela está lá com o Senhor Jesus. Que minha mãe partiu para estar com o Senhor. E aí eu tive que ficar envolvido com o cuidado do meu pai. Antes, quando a gente começou no seminário, tinha aulas durante a semana. Sim. Eu pensei em desistir do seminário para o cuidado do meu pai, porque eu tinha que cuidar, era a pessoa mais diretamente envolvida no cuidado do meu velho. Minha esposa chegou e falou, não, agora mais. Foi exatamente bem no divisor, quando o seminário deixou de ter aulas durante a semana para ter aulas somente aos finais de semana. Aquele primeiro ano foi muito difícil. E aí o que aconteceu? Ficou algumas matérias pendentes desse período, que agora, no final, eu fui fazer no módulo EAD. Uhum. Presencial, eu particularmente defendo ele, pode ser, mas foi muita valia, vou chamá-lo assim, o pastor Paulo Pescador, o professor Paulo Pescador, que tem conduzido assim de uma forma magnífica o curso teológico em EAD ali do STBnet. Queridos, foi realmente muito proveitoso, entendeu? Na parte de formação, na matéria de eclesia, se eu não estou enganado, eu fiz com ele, fez uma baita diferença. Uhum. Completou e nos possibilitou, e o hebraico e o grego a gente fez presencialmente mesmo. A mestre Ribeiro também, um docente assim do mais alto gabarito na parte de línguas originais, tanto o hebraico quanto o grego. Ele é referência nessa aula, nessa matéria, sendo até professor em Mackenzie. Não sei se ainda está ou não. Não, ele saiu faz um tempinho. Ele ficou um tempinho lá. Ficou um tempo lá em Mackenzie. Vou dizer uma coisa.
o nível dos professores do STBnet pode não ser gente assim muito conhecida, mas que tem feito muita diferença na vida dos seus alunos. E você, na Convenção Batista Nacional, você está em processo de ordenação pastoral, né? Sim. Na Convenção Batista Brasileira, você chegou a exercer algum cargo assim, na convenção mesmo, ou você acompanhava? Como que... Sim, mais a título de associação regional. Sim. Aqui, como eu disse, a Associação Batista Norte da capital, a BANC, da Convenção Batista do Estado de São Paulo, tem feito um trabalho legal em prol das igrejas aqui da região, e a gente teve o privilégio de ocupar alguns cargos a título denominacional, caminhávamos muito próximo com alguns irmãos, como o caso do irmão Averaldo, como esses referidos pastores, embora quando a gente estava se preparando no seminário, foi um período difícil por causa dessas questões pessoais. A minha igreja, nesse período, tinha abraçado a renovação, nossa antiga igreja. A gente não estava conseguindo ter uma proximidade maior, mas eu vou dizer uma coisa, tivemos algum desempenho, cargos assim, não presidência da União Masculina, mas exercendo alguns cargos pequenos e próximos com esses irmãos que eram os mais proeminentes dentro da Comissão Batista Brasileira, mas eu conheço muitos deles. Há pouco tempo aqui para nós da Comissão Batista Nacional, teve o pastor Sérgio Moreira, que trouxe uma palavra para os líderes, pastores da Associação Norte Nacional aqui da Zona Norte. Uhum. O pastor Sérgio foi meu colega de mocidade, a esposa dele, a gente cresceu na mesma igreja e fizemos aí alguns trabalhos legais, a Lila. A gente tem todo esse grau de proximidade e eu admiro muito. E eu creio que, em nome de Jesus, quem sabe aí no futuro, a gente vai ver as nossas igrejas realmente unidas. Não estou dizendo aqui que tem essa necessidade, mas como igreja, como servo de Jesus Cristo, eu defendo a unidade da igreja. Poxa, legal. Uhum. E aí, com relação à ordenação, você Uhum. está passando pelo processo, né? Sim. E você tem expectativa já de trabalhar com alguma área específica com relação ao pastorado? Ou você vai ser uma espécie de pastor auxiliar, vai ajudar com tudo, né? Tudo passa pela realidade da nossa igreja local. Uhum. A gente chegou lá há 2 anos, trabalhamos ali de forma respeitando, de alguma forma conhecendo um pouco melhor a igreja, criamos esse grau de proximidade com o pastor Oswaldo, que nos desafiou. Aí ele olhou para mim: Gilberto, você já concluiu o seminário, né? Eu falei: já, pastor. Aí ele olhou: você está muito bem aqui na igreja, estamos muito felizes com você, você tem trabalhado em prol aí da edificação, e ele nos desafiou. Aí reconhecemos que ali era o momento. Uhum. Foi aí que eu procurei o pastor Omar, conversei com ele, me direcionou para o pastor Jofre, e aí a gente está interagindo. Infelizmente, esse período foi marcado aí pela triste realidade dessa pandemia, que meio que impossibilitou algumas coisas, mas a gente está no processo, não esquecemos não. Quem sabe daqui até o final do ano, enfim, estamos no tempo do Senhor e, graças ao bom Jesus, temos realmente desfrutado de um relacionamento de muita confiança, tanto com a nossa igreja local, os pastores da igreja, que é o caso do pastor Oswaldo, pastor Abebel, meu primo pastor Laércio, que está caminhando próximo com o pastor Oswaldo ali. Realmente tem feito muita diferença para a gente caminhar ali. E, graças a Deus, eu creio que desse trabalho, cuidando da área de evangelismo da igreja, realmente trabalhando com os demais ministérios da igreja, rede de homens, rede de mulheres, rede de jovens, por sinal, temos uma rede aí que está pegando fogo, viu? Ah, é? O nome da rede é Byte.
que é a rede de jovens. Os jovens estão todos juntos. Ontem à noite estiveram lá reunidos na igreja, preparando aí a programação da semana que vem, que vai ser a interação de todas as células da igreja. E olha, querido, vai ser uma baita de uma festa. Permita-me fazer a propaganda. A Igreja Batista Ágape fica na Rua 12 de Setembro, 342. Se os irmãos quiserem ir, o Ítalo está autorizado a passar o nosso contato, quiser dar uma ligada. Será um privilégio poder mostrar que o princípio do Evangelho ainda permanece o mesmo. Fazer discípulos de todas as nações. E lá na Ágape tem chegado gente de outras nacionalidades, Venezuela, tem alguns irmãos da Bolívia, enfim, tem um grupo aí bastante saudável, gente brasileira, gente de um certo poder aquisitivo, gente mais simples. Igreja é isso. Entendeu? Cara, e legal. E vocês têm algum trabalho lá específico para esse pessoal de outras nações? Ou como que eles se viram? Até legal te perguntar isso. Porque eles falam espanhol, né? Sim. Dá para entender algumas coisas do português e vice-versa. Certo. Né? Mas eles se viram bem? Como que é assim? Como vocês lidam com eles lá? Deixa eu pensar aqui um pouquinho, Ítalo. Os irmãos bolivianos, eles já estão um pouquinho mais de tempo conosco. Agora, recentemente, nos últimos, esse período, 3, 4 meses, depois do segundo lockdown, começaram a chegar e a gente tem acompanhado essas pessoas, tem pessoas estrategicamente caminhando lá, como é o caso da irmã Cláudia, como é o caso do Ney, como é o caso da Soraya, não a Soraya Martinez, mas uma outra Soraya que agora ela é empresária ali na região do Brás, conhece essa turma, eles estão interagindo. Toda semana, no culto de quarta-feira, estão lá, a gente conversa, sabemos. E temos feito alguns trabalhos próximos a esse povo para, de alguma forma, sabemos que vai ser útil. Foi arrecadado agora recentemente roupas, agasalhos, cobertor, alimentos para destinar para algumas pessoas carentes. Enfim, a gente tem, de alguma forma, interagindo. Não utilizamos trabalho social como ferramenta de evangelismo. Não é isso, querido. O evangelho é por si só autossuficiente. Mas a gente precisa estar atento às necessidades dos nossos. E foi dessa forma que a gente procurou se aproximar e a gente está aprendendo aos poucos. Eles interagem bem, estão sempre presentes nos cultos. Temos os pequenos grupos, as células, que eles estão sempre. Na minha, em especial, tem uns 4, mais outros irmãos. De forma virtual, acredito que vai permanecer, porque possibilita você buscar pessoas de várias regiões. Por exemplo, na minha célula, vou falar por ela, tem gente no Ipiranga, tem gente em Pirituba, Perdizes, Casa Verde, aqui na região da Zona Norte mesmo, Vila Guilherme, enfim, muita pessoa tem se achegado e a gente tem incorporado nessas fases de ministério. E agora, voltando de forma mais efetiva às atividades ministeriais, tem possibilitado que muita gente vá chegando, querido, porque o nosso papel é nos mostrarmos e as pessoas vão chegar, que é a função do Espírito atraí-los. Eu gosto muito do livro Uma Igreja com Propósito, de Rick Warren. A função da igreja é surfar na onda do Espírito. E nosso trabalho como igreja é entender esse trabalhar do Senhor e ir preparando a igreja. E, graças a Deus, a gente tem uma equipe ministerial muito forte, líderes, pastores na igreja, que tem feito muita diferença. E, graças ao bom Deus, muita coisa boa está acontecendo. E cremos, Deus tem mais. Poxa, legal. Amém? Amém. E aí, para até caminhar para o fim já,
Uhum. A gente está falando muito assim sobre trabalhos na igreja e formas assim de como a gente até comentou agora há pouco, do crente ele pôr isso em prática, ele, digamos assim, contagiar a sociedade, né? Como que você vê esse envolvimento, essas pessoas da Bolívia, da Venezuela, têm saído dos seus países por conta de várias questões políticas, sociais, etc., Sim. que chegaram ali, né? Talvez até por uma certa inércia da igreja nesse sentido. Como que você enxerga a necessidade de atuação do cristão nas várias áreas da sociedade, né? A política, social, economia, etc., para contagiar essas áreas com o evangelho e mudar os rumos, às vezes até de uma nação. Como que você enxerga isso? Como que você vê que o seminário pode ter te ajudado nesse sentido? Há muitos anos eu li um livro muito interessante. Eu estou até procurando para adquiri-lo. O Fator Melquisedeque. Sim. Que vai trabalhar a questão das culturas espalhadas pelo mundo. E nesse tempo ele tem trazido à memória, e eu quero realmente procurá-lo, comprá-lo, enfim, para realmente absorver um pouco, para compreender um pouco dos aspectos culturais desses povos. E como eu costumo dizer, o Evangelho, ele é poderoso por si só, porque o Evangelho é a personificação de quem foi Jesus. E quando eu avalio essa realidade presente da igreja, eu costumo dizer que o Evangelho não precisa de mais nada. Mas Tiago vai escrever, ó, a fé sem obra é morta. Mas a obra sem fé de nada se aproveita. A fé em Jesus Cristo, através do Evangelho, é poderosa para salvar a vida da pessoa. Mas é preciso que, como igreja, a gente esteja atentos às necessidades dos irmãos. Porque, como diria o pastor Paul Yong Cho, não vai adiantar nada, filho, se você virar para a pessoa e que Deus supra as suas necessidades. Se a pessoa for, não tem, para nós, na Ágape, isso é muito fato. Tem o irmão Vitão, que cuida dessa área social, no próximo sábado a gente vai ter essas festividades na igreja, e depois a gente ainda vai sair para compartilhar lá um sopão, ministrar a palavra de Deus na região. O nosso culto de quarta-feira a gente desenvolveu meio que voltado para esse povo, embora tem pessoas da igreja em geral que está fazendo parte do culto de libertação, aliás, foi para nós como igreja, isso é muito claro. O evangelho precisa alcançar as pessoas. Mas, como é que eu posso falar aqui? É preciso que, como igreja, a gente consiga contemplar e visualizar essas necessidades. E o evangelho é poderoso para alcançar vidas, como eu relatei aqui, na vida do meu pai, uma catástrofe, na vida da minha mãe também, de repente Deus une e alcança um homem que acaba influenciando muitos outros. Muita gente do meu meio familiar foi alcançado pelo poder do evangelho. Meu tio Tião, minha tia Jaimina, bem como outras pessoas que têm. O evangelho vai transformando, o Espírito vai gerando isso na vida da igreja. Não adianta que a igreja queira fazer por sua própria força. A Bíblia vai dizer, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Se a gente está fazendo pela nossa própria força, pelo nosso próprio jeito, tem alguma coisa de errado. Se fazemos na plena dependência do Espírito, o Espírito vai fazer isso, mas a gente tem que ser norteado por quê? Pela palavra. E é a partir da palavra de Deus que a gente vai ter
esse processo de mudança. Estive pregando na penúltima quarta-feira, falando ali sobre a transformação que Deus pode proporcionar a partir da vida de uma pessoa. Baseamos nossa mensagem em Jeremias 18, ali, quando Deus manda que Jeremias desça a casa do oleiro. E ali, a partir dessa realidade, Deus foi mudando a trajetória daquele homem, porque, na verdade, o que Deus trabalhou foi na vida de Jeremias. Uhum. O povo dele, infelizmente, não vai dar ouvido, querido. Certo? Mas, de alguma forma, Deus vai manifestar sua graça, seu poder, e vai transformar a realidade, vai levar cativo e vai mudar. A minha palavra ali para aqueles irmãos de outras nacionalidades, olha, eu não imagino que eles passaram para chegar até aqui. Uhum. Eu não imagino. Pressupõe, mas muito superficialmente. Mas uma coisa eu sei, Deus é poderoso de mudar a trajetória dele de tal forma. Quem sabe, daqui a algum tempo, o avivamento que Deus quer trazer sobre a nação brasileira vai ser o influenciador para essas nações. Recentemente nos chega a notícia lá de Cuba. O povo lá está se rebelando, pastores estão sendo presos. Uhum. Infelizmente, porque quando acontece, primeiro perseguidos são os cristãos. Padre, pastor, tudo preso, morto. Exato. Quando Fidel Castro subiu ao poder lá na década de 60, infelizmente, muitos irmãos nossos foram mortos. Tem testemunhos muito fortes na internet de um pastor que vê Fidel Castro matar seus filhos, matar a sua esposa e, por último, matar ele. Então, a gente não pode. Vai chegar esse momento? Acredito que sim. Mas, como igreja, a gente não pode se dar por satisfeito diante de um fato desse. A gente tem que se levantar como instrumento nas mãos do Senhor para mudar essa trajetória. Uhum. E eu creio que, biblicamente falando, um dia Jesus vai voltar para pôr cabo nisso aqui. Antes disso, infelizmente, vai haver um governo satânico, diabólico sobre a terra, o governo do anticristo. Particularmente, a minha posição escatológica determina que, como igreja, a gente não vai passar por isso, seremos arrebatados antes. Ai daqueles que estiverem aqui, queridos. De duas uma, ou você vai ter que escolher morrer por seguir a Jesus Cristo, ou você vai escolher, como é que eu posso falar? Fazer o que agrada o inimigo e, consequentemente, sua salvação vai estar em total impossibilidade de acontecer. Porque a partir do momento que você receber a marca da besta, não sei como isso vai dar, se é um chip, um transponder, um nanorobô, sei lá, uma inteligência artificial que será implantada e controlará o gênero humano, eu não sei como isso vai se acontecer, mas que eu sei que vai acontecer, vai, porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, vai se cumprir, querido. Porque Deus é fiel para cumprir. Tudo que ele profetizou aqui se cumpriu. E não vai ser no cruciar da nossa história, então, vai ser diferente. Mas eu acredito que o mundo está sendo direcionado para uma realidade. Aquilo que o Senhor Jesus vai deixar. Escolham a quem você vai. Você tem que escolher. O caminho, a direita, vai te conduzir à salvação. Poucos são os que entram por ele. O caminho, à esquerda, ou a porta larga, caminho largo, infelizmente conduz à perdição. Eu fiz a minha escolha, querido. Não é fácil ser cristão nessa vida, não. Não é. E na contramão de tudo que as pessoas pregam por aí. Um jovem igual você
que poderia estar curtindo a sua juventude aí, sabe Deus de que jeito? Sabe Deus de que jeito? Mas escolheu servir a Jesus Cristo. E Deus vai honrar aqueles que realmente decidiram se colocar nas suas mãos e Ele vai manifestar o seu poder, a sua glória sobre nós. Como igreja, eu creio nisso. É isso que a gente tem buscado da parte do Senhor, em nome de Jesus. Vai chegar o tempo que, como igreja, a gente vai ser convidado a se posicionar. Eu já fiz a minha escolha. Em nome de Jesus, muito mais. E eu creio que esses irmãos, tocados pelo Evangelho de Jesus, podem ser capazes de ir lá e ser instrumento nas mãos do Senhor para alcançar outras vidas. Mas, como isso vai se dar lá na frente, eu não sei, mas eu tenho plena convicção que Deus está no controle de tudo isso. E Ele, pelo seu próprio poder, vai manifestar toda a sua graça, o seu amor, o seu favor sobre essas vidas, como está sendo lá na Ágape, como está sendo em outras igrejas. E, em nome de Jesus, quem sabe lá na frente, vai ser aí na sua igreja também, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Pessoal, um pouquinho aqui do Gilberto, o Giba, chama ele de Giba, a gente é muito chegado, muito próximo. E para você ver aí um pouquinho de uma pessoa que passou pelo seminário e hoje tem aí dado sequência, né? A gente passa, o seminário, ele ensina muito pra gente, mas ele tá ali no meio da nossa jornada cristã, né? A gente passa por ali e só continua, né? Só, digamos que é o posto Ipiranga ali da nossa estrada, né? Com Jesus é o seminário. E se você, por acaso, ainda não conhece, não decidiu estudar, bom, dia 14 de agosto agora, 2021, a gente está gravando esse vídeo, né? A gente vai estar lá no seminário presencialmente, voltando às aulas, tempo integral. Se você quiser ir lá conhecer, a gente vai estar de portas abertas. No YouTube temos alguns vídeos de aula aí do EAD, para você conhecer um pouquinho. Beleza? Giba, valeu mesmo. O privilégio é nosso, Ítalo. E fica aí a nossa palavra de desafio. Se você está realmente refletindo, pensando, como é que eu posso servir melhor ao Senhor? O STBnet tem feito toda a diferença na vida de muitas pessoas que têm passado lá. Eu conheço alguns pastores, como é meu amigo pastor Gerson Rodrigues, lá da comunidade Batista Manaim, uma grande igreja em Osasco, passou pelo STBnet lá atrás e tem feito uma baita de uma diferença naquela cidade. E quem sabe? Eu recomendei um livro para o Ítalo, Igreja Centrada. Muito bom. Como que a gente pode conquistar nossa cidade para Jesus? Vamos construir igrejas que vão fazer toda a diferença aí no mundo, que precisam realmente ser alcançados pelo Evangelho de Jesus, porque é a única forma de esperança física, emocional ou espiritualmente para qualquer pessoa. Amém? Deus abençoe. Obrigado, é isso aí. Ítalo. Pessoal, não esqueça aí, se você chegou até aqui, de curtir, compartilhar o nosso vídeo. E, em breve, durante essa semana, teremos vários cortes aqui do nosso bate-papo, que são aí pequenos trechos para você mandar para alguém que você lembrar aí na hora, enfim, que você quiser. Beleza? Então não esqueça, curte, compartilha. Segunda-feira que vem estamos aqui novamente às 9 horas, com mais conversa aí boa, interessante e crescimento espiritual, por que não, né? Porque a gente cresce também com isso. Amém. Beleza? Obrigado, Ítalo. Tchau, pessoal. Até a próxima, hein?